começar a orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos, Senhor, por mais um dia, meu Pai, por mais um momento de reunião e comunhão, meu Pai. E que possamos, Senhor, aprender hoje, Senhor, sobre a glória de Cristo, que possamos glorificar o Teu nome, meu Pai. Por favor, Senhor, eu oro assim, me capacite, Senhor. Amém. Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre glória de Cristo. E o que é a glória? Você pode pensar que a glória é a realização em algum esporte. Você vai lá, consegue um título nas Olimpíadas e você, poxa, esse é meu dia de glória. Ou você pensa, você vai para a academia, aí você pode até usar aquele bordão dias de luta, dias de glória, você puxando ferro lá, conseguindo puxar mais peso, esse é o dia da minha glória. Ficar olhando para o espelho, flexionando o músculo, mas não é isso que é a glória. A gente vê no livro do R.C. Sproul, no capítulo 32, a glória de Cristo, no primeiro parágrafo diz: na Bíblia, porém, a glória tem a ver com o brilho radiante que emana da transcendente majestade de Deus. Em momentos cruciais, o esplendor da divindade de Jesus irrompeu de dentro do manto de sua humanidade. Um pouco complexo, um monte de palavras assim que a gente usa pouco, Só para esclarecer, emanar é a ideia de vem da, então transcendente majestade de Deus. Transcendente é que a gente fala que Deus está além da criação. Deus não está contínuo na criação. Deus não é sujeito ao tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele está além do tempo. Ele criou o tempo. Então, é assim que a gente fala que ele é transcendente, Ele está além da criação. Mas aí a gente vai falar sobre a glória, como a gente falou, é o esplendor da divindade de Jesus. E tem um momento específico que acontece isso, na transfiguração de Cristo. Mas antes, gostaria de ressaltar que a gente vê que o ministério de Jesus é um ministério, primeiro, humilhação, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, e exaltação, que é quando ele ressuscita com poder, glória e ascende ao Pai. O primeiro movimento, como eu disse, de humilhação, é quando Jesus vem, nasce de uma família pobre, ele vai lá, como posso dizer, negado pelos seus, pelo povo judeu, traído e sofreu uma morte horrível na cruz. E a exaltação, como eu disse, já começa no sepultamento, aí vai na ressurreição e, por fim, na ascensão de Cristo. Mas essa linha não é sempre direta. Como assim, Douglas? Tem alguns momentos que Cristo é exaltado nesse ministério de humilhação que ele está. Por exemplo, o Sproul, numa pregação dele, ele cita que na época do seu nascimento, as circunstâncias da pobreza foram contrastadas pela glória manifestada aos pastores nos campos circundantes. Isso ao mesmo tempo que Jesus nascia de uma família pobre, o nome dele estava sendo exaltado pelos anjos. E não tem nenhum ponto antes da ressurreição de Jesus onde sua glória brilhe tão magnificamente quanto no momento da transfiguração. E quando aconteceu esse momento da transfiguração? Aconteceu depois da confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Aí Pedro vai lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus começou a falar: é necessário que eu morra, em favor no lugar dos pecadores e tal. E é claro que os discípulos não estavam entendendo muita coisa, porque obviamente que é muito fácil a gente entender depois que aconteceu tudo, que a gente tem tudo relatado bonitinho, escrito. Mas imagina você na época, você pensa assim: pô, Jesus fala de uma maneira meio estranha, usa muita parábola. Será que isso aqui é uma parábola diferente? O que está acontecendo? Mas Cristo estava lá ensinando aos poucos. É difícil da gente aprender, Convenhamos. Imagina nesse momento tão grandioso que é a humilhação de Cristo, você aprender verdades tão profundas. Então, entre o momento da morte dele em Jerusalém e essa confissão de Pedro, está
esse momento da transfiguração que eu vou ler para vocês. Mateus 17, de 1 a 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E quando desciam no monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então, essa é a narrativa da transfiguração. Temos também em Marcos e em Lucas também a narrativa. E o que é a transfiguração? É um momento da glória, que a glória de Cristo fica mais visível, né? O termo transfiguração no grego é metamorphomai, tá? Isso aí é até de onde vem a palavra, muito baseada na palavra metamorfose no português, né? Na verdade, a nossa palavra metamorfose é baseada nessa palavra em grego, na raiz em grego, né? Então denota uma ideia de mudança. Isso é o que? Uma lagarta vai lá e se torna uma borboleta, passa por essa transformação, né? E o prefixo trans significa literalmente através de. Então, a gente pode ver a transfiguração como um momento de um limite ou barreira que foi transposta, né? Podemos falar que cruzou a linha entre o natural e o sobrenatural, entre o humano e divino. O Sproul, na pregação que ele faz sobre essa passagem, mas só que na narrativa de Marcos, ele fala, né? Obviamente não está no livro, tá bom? E o que aconteceu aqui é que a pessoa de Jesus se move em função do que é visível aos olhos de seus discípulos. Há uma transformação, um movimento de uma perspectiva para outra, onde por toda a sua vida terrena, o Logos encarnado, isto é, a palavra, o verbo, né, conforme João 1, de 1 a 3, a segunda pessoa da Trindade tem sua glória escondida e velada no manto da humanidade de Jesus. E agora, de repente, diante dos olhos dos discípulos, eles veem o irromper da plena divindade de Cristo. Então, só para não ficar assim, sem explicação, não quer dizer que ele deixou de ser humano nesse momento, tá, pessoal? Isso aí, além do que o texto diz. O texto está falando só que houve esse momento em que a divindade de Jesus ficou muito mais à mostra do que antes. E a gente vê que na transfiguração, tanto as roupas quanto a face de Jesus estava brilhando, né? A face com uma intensidade de um sol. E em que outro momento houve essa ideia de face brilhando? Alguém sabe? É uma narrativa do Antigo Testamento. Isso aí. Eu ouvi alguns falando, Moisés. Então, certo, Moisés, né? Que Moisés estava lá e antes dele subir no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos novamente. Para quem não sabe, Moisés quebrou a primeira tábua, né? Que ele ficou tão bravo, tão furioso, né, com o povo, que ele desceu e estava lá. Pô, imagina, ele descendo assim, caramba, Deus falou comigo e tal. Aí ele vê lá embaixo, começa a ver o pessoal lá com a idolatria, né, fazendo umas festas assim bem pesadas. Aí Moisés largou, pelo jeito ele largou com raiva, entendeu? Pá! Foi falar com eles. Aí Deus falou: não, ó, pega umas pedras, aí você leva para mim e eu vou escrever de novo, né? Mas antes desse momento dele subir novamente, Moisés pede para Deus: peço-te que mostres a tua glória. Então Deus fala: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo.
há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Né? E isso acontece provavelmente quando ele sobe novamente no Monte Sinai, porque que isso aqui é Êxodo 33. No Êxodo 34 fala que Deus passou por Moisés. Então, nesse momento, deve ter sido no momento do monte em que acontece essa parte que Deus narrou. E aquela experiência foi muito intensa, ele ficou muito tempo falando com Deus, Deus anunciando as coisas. E quando ele voltou, Moisés estava com a cara, quando Moisés desceu, ele estava com a cara brilhando, de tal modo que todo mundo meio que ficou com medo, né? Porque, convenhamos, se você vê uma pessoa com uma cara brilhando na rua, isso vai te causar um pouco de medo. Mas tem uma diferença. Embora tenha muita similaridade com essa narrativa de Moisés, com a narrativa da transfiguração de Jesus, a diferença é clara, porque a luz que Moisés estava saindo da cara de Moisés era uma luz refletida. Ele viu a glória de Deus e a face dele, e acabou refletindo na cara dele, né? Mas Jesus não reflete o brilho da glória de Deus. Ele é o brilho da glória de Deus. Ele não foi dependente do Pai para refletir. Ele mesmo estava saindo dessa luz. Né? No terceiro parágrafo, o Sproul diz: a face de Moisés brilhou com glória refletida. Cristo não refletiu simplesmente o brilho da glória divina, mas sua glória é o resplendor da glória divina. Nesse sentido, sua glória claramente transcende a glória refletida no rosto de Moisés. Então, essa é uma das analogias que a gente vê. E eu coloquei aqui alguns pontos que as narrativas são semelhantes. Tanto Jesus quanto Moisés estavam em uma montanha. Deus falou da nuvem em ambos casos. O rosto de Moisés brilhou, enquanto todo o corpo de Jesus brilhou. Aqueles ao redor de Moisés estavam com medo, assim como aqueles que acompanhavam Jesus. Os discípulos ficavam com medo, tá, gente? Então, a gente pode ver que há essa diferença, ok? E que Cristo não refletiu a luz, ele mesmo era essa luz. É aquele momento que estava com Moisés e Elias, ainda mais você vê ainda Moisés e Elias, que o pessoal do judeu tem em alto valor, né, nos cristãos também. Obviamente que essa figura de Elias e Moisés eram vistas juntas como sendo pessoas que iam ver o Messias. A gente vê certas tradições judaicas afirmando isso, né? Então a gente vê que o Moisés, embora não tenha entrado na Terra Prometida, nesse momento ele, de certa forma, está na Terra Prometida, chegou na Terra Prometida, né? Não em sua vida, mas depois da sua vida, e falou com Jesus. O que eles falavam? Por que Moisés e Elias? Como eu disse, era algo que os judeus viam que ia acontecer, que Moisés e Elias iam ver o Messias. Mas também Moisés representava a lei, ele que deu a lei. E Elias é considerado um dos maiores profetas, porque tem a narrativa dele, né? Embora ele não tenha um livro específico, o nome, livro do profeta Elias, ele foi uma figura muito importante para os profetas. Então, era meio que como se ele estivesse representando os profetas, essa interpretação que se dá. Então, neste momento, provavelmente estava falando do que haveria de vir, do que Cristo haveria de sofrer, que estava chegando naquele momento. E a transfiguração foi só uma amostra do que irá ser experimentado na Nova Jerusalém. Se vocês verem em Apocalipse 21, 23, diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse 22, 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E o Sproul, no último parágrafo desse capítulo, fala: não deveríamos ficar surpresos pelo fato de a glória de Cristo ter brilhado na transfiguração. A surpresa deve ser pelo fato de que ele voluntariamente escondeu sua glória
por amor dos seus filhos. Isso é muito importante porque você vê a segunda pessoa da Trindade, ele é a palavra por meio de quem tudo foi feito no mundo, tudo. E ele veio, se humilhou, né? Ele se encarnou como homem, nasceu numa família pobre. E a gente pode imagina antes do ministério público de Jesus aqui na Terra, você ia lá, o filho de Maria, vamos lá ver. Aí você ia ver um cara comum, provavelmente trabalhando na profissão do pai adotivo, carpinteiro, e você ia pensar, nunca que você ia passar na sua cabeça, nossa, esse cara aqui é o Deus encarnado. Não, o Verbo se humilhou. Não é que nem aquelas narrativas fantasiosas que o pessoal inventou na infância de Jesus, né, que gente, sério, é bizarro essas narrativas. Jesus fazendo coisa assim, parece até uma criança que... Como deve ter sido a infância de Jesus? A criança foi lá e escreveu. A ideia é mais ou menos essa, que criava bicho do nada. Tipo, nem no ministério público de Jesus ele fazia essas coisas assim. Jesus, os milagres que são narrados no Novo Testamento são os milagres bem, como posso dizer, bem sãos assim, né? Acho que é uma palavra que pode ser usada corretamente, porque ele não teve aquelas coisas tipo, onde ele pisava nascia flores, nem nada do tipo. Era tipo, ele realizava as coisas e acontecia. Era um milagre assim, sem muita fantasia, sem fantasia, mas dizendo. E a gente pode ver que olha como Deus nos amou. Ele enviou seu próprio filho. Esse filho que por meio de quem foi criado todas as coisas, ele veio para sofrer no nosso lugar. Olha como a gente é mau. Olha como a gente necessita da salvação de Deus. Porque se não fosse pela morte de Cristo, não seríamos salvos. Mas ainda bem que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito. E é claro que Ele nos chamou, que nem a nossa resposta é motivo para orgulho. Tudo é motivo para glorificar a Deus. E para encerrar, gostaria de pegar uma pergunta e dar a resposta da pergunta número 3 do livro. Como podemos refletir a glória de Deus em nossas atitudes do dia a dia? Aqui, é claro, a gente não está falando que nossa face vai brilhar, que nem aconteceu com Moisés, mas a gente pode refletir a glória de outras maneiras. Como assim, Lucas? Que a gente faça a vontade de Deus, que a gente imite a Cristo, que a gente possa ser pequenos cristos na nossa comunidade, que a gente possa viver de maneira santa, de maneira que agrada a Deus, que a gente possa demonstrar o amor para com os outros, que a gente não demonstre ódio, mas demonstre amor, que a gente possa e que a gente fale do Evangelho. Essas são as maneiras que a gente pode refletir a glória de Deus. Esse é o momento que a gente não vai brilhar, mas a gente vai glorificar a Deus na nossa vida. Então, era só isso que eu gostaria de falar com vocês, pessoal, que é um capítulo bem curto, ok? Mas, agora, abrimos para perguntas, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Acho que a Axel vai fazer. Baseado nessa fala final, escuto muitas pessoas falando sobre fazer a vontade de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é a vontade de Deus, como que a gente pode entender isso de forma mais clara, sem ser algo muito misterioso. Entendi. Bem, a vontade de Deus é o que é revelado na Bíblia. Aí que a gente pode ver, a gente pode falar várias coisas sobre fazer a vontade de Deus. Mas, vamos resumir, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou mais dizendo, amar como Cristo nos amou. Nos entregar pelo próximo, anunciar o próximo, ajudar. Ele está precisando de alguma ajuda financeira, ajude, fale do Evangelho também. Seja uma pessoa que chora com os que choram, né? Sim, é claro, demonstra o Evangelho por atos, mas também por palavras. Afinal, se você só ficar demonstrando, a pessoa, poxa, que legal, que pessoa legal.
mas só que ela não vai conhecer por que você é legal, por que você está agindo como está agindo. Você está agindo por causa de Cristo, porque você quer exaltar a Cristo. Aí você fala, eu estou agindo assim porque Deus me salvou. Eu estava morto em meus pecados e Cristo veio e vivificou. Ele morreu no meu lugar, sofreu no meu lugar. E Ele ressuscitou. E por isso eu tenho esperança de que eu tenho esperança no amanhã. Ok? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Obviamente que a vontade de Deus é algo muito grande, né? Eu fiz um resumão, mas eu espero que isso tenha ajudado mais ou menos a saber o que é a vontade de Deus. Mais alguém? Bom, Oi. existe a relação da lei, né, da obediência à lei, com essa demonstração da glória de Cristo? Sim. Bem, vamos lá. Como vocês sabem, a lei, né, é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia e tem algumas passagens que não se aplicam para nós hoje na nova aliança, como assim, por exemplo, não pode comer determinada carne. Isso a gente vê na nova aliança, em Atos principalmente, onde isso é debatido pelos primeiros cristãos, que os cristãos não estão mais presos a esses aspectos da antiga aliança. Mas na antiga aliança, Deus também demonstrou mandamentos eternos. Então, por isso que a gente pode dizer que obedecer à lei, né, obedecer os aspectos da lei que ainda estão em vigor hoje, que obedecer a essa lei é obedecer à vontade de Deus, é fazer a vontade dele. Né? Afinal, como eu citei, né, amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento, dos 10 mandamentos. Né? Não ter ídolos também é um mandamento também dos 10 mandamentos. E por assim vai. Né? A gente vê uma relação grande entre o Antigo Testamento e o Novo. A gente deve evitar o erro que muita gente pensa. Não, o Antigo Testamento, não vou nem estudar o Antigo Testamento. Não, a gente vê que a comunidade cristã é uma comunidade que ama toda a revelação de Deus. E o Antigo Testamento é a revelação de Deus. Ok? Respondido? Mais alguém? Estou dando uma aula muito boa mesmo. Obrigado. Bem, pelo jeito, acho que não temos mais perguntas. Quem quiser, última chance. Mas, se você estiver com vergonha de perguntar aqui na frente de todo mundo, vocês podem me procurar. Podem me procurar depois do culto. Você chega assim, Douglas, queria perguntar uma coisa. Ou, se vocês estão tímidos de perguntar presencialmente, pode me enviar um WhatsApp, não tem problema. A gente responde também, tá bom? Bem, com isso, vamos encerrar, ok? Eu espero vocês no culto à noite, tá? E durante a semana vamos ter os eventos. Terça-feira é o culto em Itaipuaçu. Nesse não vai ter? Beleza. Então, nessa terça-feira não vai ter, tá? Quarta-feira, reunião de oração. Quinta-feira, Desperta Débora para as mulheres. Ok? Então, vamos orar. É esse sábado, né? 19. Oi? Dia 19, culto das mulheres, ok? Obrigado, Fabrinho. Eu sabia que tinha um evento, eu tinha esquecido o dia. Por isso que eu nem ia falar. Mas obrigado. Então, vamos orar, pessoal. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por mais uma aula, Senhor, que a gente possa, Senhor, ver e também refletir a glória de Cristo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, anunciar o Evangelho, que a gente possa fazer a Tua vontade, que é perfeita, Senhor. Que a gente não ignore, Senhor, a plena revelação, Senhor Deus. Que embora a gente esteja na nova aliança, Senhor, também é importante, Senhor, estudarmos, Senhor, o Antigo Testamento. Que a gente possa aprender cada vez mais e glorificar o Teu nome cada vez mais, meu Deus. Senhor, nos proteja, Senhor, na volta para casa, Senhor. Esteja com todos aqui, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pessoal.